Cumprimento a igreja com paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Exaltando a Deus que estamos aqui, louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Quantos são felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Convido você a ler a palavra de Deus no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 38. Bereshit é princípio. Aleluia. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 38. Livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 1. Gênesis 38, livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 1, nos diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome e tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho e chamou seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Hira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que está no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Vendo-a ajudar, a teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. Então, não sabia que era a sua nora. E ela disse: que me darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. Ela disse: dá-me penhor até que o envies.
Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Enquanto até aqui, Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, a Deus, da beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, meu Deus, um Deus de poder. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui, Senhor, amado, a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, não volta para ti vazia, mas ela faz o que te apraz, ela prospera naquilo para qual foi designada. Por isso, Senhor, queremos te louvar e te ouvir no nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui um texto da palavra de Deus em que alguns acontecimentos estão acontecendo aqui. Isso é interessante pelo fato de que há poucos instantes ou alguns dias tudo estava dentro de um contexto em que José é vendido para um grupo de compradores que estavam passando pelo caminho. Dentro desse contexto em que Gênesis 37, Judá é vendido, os irmãos chegam na sua casa, contam para Jacó que José foi morto por uma fera no caminho. A túnica que tanto os incomodava é entregue para Jacó, manchada de sangue. Jacó recebe a túnica que ele mesmo fizera para José, manchada de sangue, e ali vai lamentar por muitos dias a morte de José. Dentro desse ambiente em que se estabelece um engano, que se estabelece inveja, que se estabelece traição, que se estabelece um sentimento faccioso entre os seus irmãos, dentro desse ambiente familiar que está debaixo de uma situação adversa por conta de uma túnica, por conta de um sonho, por conta de uma escolha. Diante desse ambiente que estava conturbado, a palavra de Deus vai nos dizer que aconteceu no mesmo tempo que Judá ele vai descer dentre os seus irmãos. Naquele tempo Judá desce, Judá vai se afastar dos seus irmãos. A situação era um pouco contraditória. Judá, diante de tudo isso, ele resolve se afastar dos seus irmãos e ele vai descer. E o fato de Judá se afastar e descer, ele vai descer no sentido tanto espiritual como no sentido de se afastar de Deus. Ele vai se afastar dos seus irmãos, ele vai descer. Ele não apenas se afasta, ele desce. Isso tem uma conotação tanto no sentido espiritual, como no sentido também que ele vai se afastar de Deus. Ele vai descer. Ou seja, quem se afasta do ambiente de fé torna-se vulnerável ao pecado. Ele se afasta do ambiente de fé. Isso vai fazer com que ele esteja vulnerável ao pecado. Ele desce, ele se afasta. E ele vai se afastar
não apenas dos seus irmãos, ele vai se afastar da presença de Deus. Um maior perigo, o afastamento mais terrível nesse percurso da vida de Judá não foi apenas se apartar dos seus irmãos, foi se afastar da presença de Deus. A presença de Deus é algo precioso na nossa vida, porque podem faltar muitas coisas na nossa vida, podemos ter a falta de muitas coisas, mas se houver a falta da presença, não resta nada na nossa vida, porque a presença dele é preciosa, a presença dele é extraordinária, a presença dele é mais valiosa na nossa vida, porque sem a presença somos vulneráveis, sem a presença não há segurança, sem a presença não há proteção, sem a presença não há direção, sem a presença não há um escudo, sem a presença não tem como permanecer. Judá desce, Judá se afasta, Judá vai descer. Tudo diante desse ambiente, no mesmo tempo em que José está sendo levado para o Egito, porque foi vendido pelos seus irmãos, Judá no mesmo tempo ele desce. E aí o versículo 2 vai nos dizer que ele vai descer e ele viu Judá ali uma filha de um varão cananeu cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela. Judá não apenas desce, ao mesmo tempo em que ele se torna vulnerável, ele entra na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E aqui ele vai começar a fazer aliança. E aqui ele vai começar a entrar em uma aliança e de uma cultura na qual ele não estava inserido. A cultura vai mudar, o posicionamento vai mudar, os propósitos irão mudar por um momento. Ele está na casa desse homem chamado Adulão. Judá estava ali e vê a filha de um cananeu. Ele vai se casar com ela. Judá viu a filha de um cananeu. Judá se envolve com essa mulher cananeia, um povo pagão. Ou seja, eles não semeavam da mesma fé. Judá vai casar com uma mulher cananeia de um povo pagão. Ele não busca direção. O que Judá está fazendo é saindo de um ambiente de fé, mas sem direção. Judá está totalmente sem direção, ele não busca direção de Deus, ele busca um afastamento. Quem sabe por causa da culpa, porque venderam José. Quem sabe porque viu seu pai chorando, porque foi enganado pelos seus irmãos e por muito tempo estava chorando a morte de alguém que não estava morto. Diante disso, nesse mesmo tempo, ele desce sem direção e agora ele começa a tomar decisões. Quem sabe por conta de uma culpa, de um peso na sua mente. Ele desce sem direção, ele começa a tomar decisões impulsivas na sua vida. O que Judá começa a fazer é tomar decisões impulsivas, que muitas das vezes geram consequências duradouras na vida. Ele toma decisões impulsivas e muitas das vezes isso vai gerar consequências duradouras na sua vida. Isso é muito importante, isso é algo que nos chama a atenção. As suas decisões impulsivas geram consequências duradouras. Versículo 3 ao 5
ele vai nos dizer assim: e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Eve, e tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Ou seja, ele vai para um lugar sem direção, ele começa a tomar decisões impulsivas na sua vida, ele começa a gerar em um ambiente contraditório. Não apenas isso, ele concebeu e teve um filho e chamou seu nome e tornou a conceber, depois continuou ainda. Ou seja, Judá estava fora da direção, Judá estava vivendo um pecado contínuo na sua vida, e não apenas um pecado, ele continuou ainda. Ou seja, ele não interrompeu isso, as coisas foram tendo proporções na sua vida, ele continuou ainda, com os nascimentos de de Onã e de Selá. Ou seja, a descendência começou, mas sem uma direção espiritual clara. Ou seja, a descendência começou na vida de Judá, mas sem uma direção espiritual clara para a sua vida, porque a família estava sendo construída, estava crescendo, estava tendo crescimento, mas não basta crescer, é preciso crescer com propósito. Não basta apenas um crescimento, esse crescimento precisa ter com propósito. Judá está crescendo, mas o crescimento não tem uma direção espiritual clara, ou seja, não havia um propósito objetivo e claro de Deus para a sua vida. Crescer é importante, mas é preciso crescer com propósito. Ou seja, não adianta apenas ter um crescimento, mas se não tiver um propósito, uma direção, um objetivo para este crescimento. Muitas pessoas, todos nós, almejamos crescer, mas tudo isso tem que ter um propósito, tem que ter uma direção, tem que ter uma finalidade, ou seja, que nós possamos crescer e que o nosso crescimento seja para a glória de Deus, que tudo seja para o louvor de Deus, quer seja palavra, quer seja louvor, quer seja pregação, quer seja instrução, quer seja crescimento físico, material, no financeiro, tudo tem que ser para a glória de Deus, porque tudo tem que ser com propósito. Até os ricos, a palavra de Deus diz que os ricos, ele tem o seu propósito, e o seu propósito é abençoar os pobres, ou seja, tem que ter um propósito. Em tudo tem que haver um propósito. Judá está crescendo, a família está crescendo, porém não havia um propósito, não havia uma direção espiritual clara. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida. A sua descendência será poderosa na terra. Conforme Salmo 112, a geração do justo será poderosa na terra. Haverá riqueza, haverá prosperidade, e ninguém vai parar. Esta é a palavra que Deus tem para a sua vida nesta noite. A sua geração, os seus filhos, a sua casa será poderosa na terra, porque tem propósito, tem direção e tem definição espiritual. Deus reinando absolutamente. Mas quando olhamos para a vida de Judá, Judá está crescendo. Versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Judá tomou uma mulher para Tamar. Tamar começa a entrar na história como a nora de Judá. Ou seja, Deus já estava posicionando as peças, mesmo antes dos problemas acontecerem.
Tamar começa a entrar na história como nora de Judá. Mas Deus, mesmo diante de situações morais indevidas, Deus já estava posicionando as suas peças. Ou seja, ela começa a entrar na história. Deus já estava posicionando as peças mesmo antes dos problemas começarem a acontecer. Versículo 7 nos diz assim: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ou seja, o pecado de era grave diante de Deus. Ou seja, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. O pecado de era grave, era extremamente grave diante de Deus. Deus leva o pecado a sério, mesmo quando os homens ignoram. Deus, Ele leva o pecado a sério, mesmo quando os homens ignoram. Ou seja, era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o texto não vai mostrar, mas provavelmente Judá, que tinha conhecimento, que tinha um conhecimento de Deus, provavelmente deve ter alertado Judá concernente às suas atitudes, mas ele ignorou a instrução, ele ignorou a repreensão, ele ignorou a disciplina, de tal forma que Deus considerou seu pecado grave, a ponto de Deus tratar diretamente com ele, e tratar de forma muito avassaladora sobre a vida de Era. Isso porque o que Judá vai fazer depois é debaixo de um conhecimento que ele tem em fazer com que o seu filho mais novo, Onã, se case com Tamar, para que suscite semente a Era, o seu primogênito. O que Judá vai fazer são princípios que ele aprendeu na sua casa, princípios que Deus havia estabelecido. Versículo 8 nos declara: Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita semente ao teu irmão. Versículo 9: Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. Aconteceu que quando entrava a ela, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Judá faz com que Onã se case com Tamar, mas ele sabia que a semente que viria não seria dele, ou seja, não iria carregar o seu nome, não iria carregar a sua força. Ele iria fazer algo, mas em outras palavras, o status não seria para ele, a glória não seria para ele, não era o nome dele que iria aparecer. Isso não chama atenção, porque ele iria fazer algo para suscitar semente para o seu irmão. Mas ele pensou: se não vai carregar o meu nome, se não vai ter o meu nome na apresentação ou na semente, então do que vale a minha força, do que vale o meu esforço? Então Deus também vai considerar isso grave na vida de Onã. Em outras palavras, muitas das vezes o que nós vemos nos dias atuais se não tiver o meu nome, não vai ter a minha força. Se não tiver o meu nome, não vai ter a minha
ajuda. Ou seja, se eu fizer algo na igreja e se não comentar que foi eu que ajudei a fazer, eu não vou estar presente, eu não vou me esforçar, porque não vai carregar o meu nome. E enganam-se aqueles que pensam assim, porque tudo que nós fizermos para Deus, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, porque o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. A Ele é tributado toda a glória. E muitas pessoas se preocupam com isso. E no tempo em que nós vivemos, nós vemos muito disso. Se o nome não estiver no cartaz, eu não vou. Se o nome não estiver no holofote, não vai ter a minha força. Tem que estar. Ou seja, de tal forma que nós vivemos um período em que, quando as pessoas são convidadas para ministrar em outro lugar, elas fazem questão se vai ter banner, se vai ter para ser divulgado ou não. Ou seja, se preocupa se o nome dela vai estar lá. Não se preocupa se vai ter vidas para serem salvas, se vai ter famílias para serem restauradas. Porque não é nós, é Ele. Não é nós que fazemos, é Ele. Não é nós, somos apenas vaso, somos apenas canal, somos apenas instrumento pelo qual Deus se move, pela qual Sua palavra é anunciada. Tudo é para a glória dele. Se o nome está no cartaz ou não, isso não importa, porque o nome que tem que brilhar é só um, é o nome de Jesus. Não é nome de placa, de igreja, não é título de homens, não é credencial, é o nome de Jesus. A Ele toda a glória e todo louvor. Mas o que Yonan pensou é: se não vai ter o meu nome, não tem a minha força. Se não vai ter o meu nome, não vai ter o meu esforço. Se não vai ter o meu nome, eu não faço questão de fazer com que isso aconteça. Ou seja, Yonan se recusa a cumprir um dever e também morre. O que ele queria era prazer sem responsabilidade. Eu quero prazer, mas eu não quero ter responsabilidade. Desprezou o propósito familiar, espiritual. O que Yonan faz é desprezar um propósito familiar, espiritual. Ou seja, Deus não se agrada de atitudes egoístas, disfarçadas de obediência. Ou seja, Deus não gosta de atitudes egoístas, disfarçadas de obediência, porque Ele queria prazer, Ele não queria responsabilidades. Versículo 11 nos diz assim o texto da palavra de Deus. Versículo 11: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te aqui, viúva, na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Então Tamar volta para sua casa. Ele culpa Tamar de forma indireta. Ele culpa Tamar de forma indireta. Ou seja, ele age com medo. O que Judá faz é agir com medo e não com justiça. Judá age com medo e não com justiça. Ele vai culpar Tamar de forma indireta. Ou seja, ele vai transferir a culpa em vez de encarar os seus próprios erros. O que Judá faz é transferir a culpa para não encarar os seus próprios erros. Então, muitas das vezes, o que nós fazemos? Transferimos as culpas para os outros, para não enfrentarmos os nossos próprios erros. Judá olha para Tamar e indiretamente culpa ela. Ele transfere para ela a culpa, mas ele não olha para ele, o erro que ele estava cometendo. Ou seja, muitas das vezes fazemos assim, transferimos a culpa para não encarar os nossos próprios erros. Por quê? É mais fácil ver o erro do outro, em vez de olharmos para a nossa própria vida. Porém, quando nós lemos a palavra de Deus é um espelho que não vai mostrar o outro, ela vai refletir o nosso
nosso erro, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Ou seja, aí a responsabilidade é de cada um, de ler a palavra, de ouvir a palavra e de fazer um exame na sua própria vida. Ou seja, a palavra de Deus é algo extraordinário, como um espelho, que não vai mostrar o outro, vai mostrar a nós mesmos. Ou seja, todas as vezes que nós lemos a palavra, nós vamos encontrar nela o nosso próprio erro. Ela vai nos confrontar, ela vai confrontar a nossa vida, ela vai confrontar a forma como nós vemos, a forma como nós pensamos e a forma como nós caminhamos. Todas as vezes que nós lemos as Escrituras, nós somos confrontados por ela, e como isso é bom, porque isso nos mostra que nós estamos caminhando dia após dia até ser varão perfeito. Até aquele dia precisamos melhorar dia após dia. Então Judá vai transferir a culpa para não encarar os seus próprios erros. Versículo 12 até o 14 nos diz assim: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e acertou-se a entrada das duas fontes que estavam no canto de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ele não lhe fora dado por mulher. O que nós vemos é que Tamar vê que foi enganada. Tamar observa que foi enganada e ela toma uma atitude. Ela foi enganada porque Judá disse: quando Selá estiver grande, eu te darei ele por marido. Mas ela vê que ele está grande e Judá não cumpre o que ele falou. Então ela observa que foi enganado e toma uma atitude. Isso porque Judá não cumpriu o que havia falado. Então Tamar vai se disfarçar para agir. O que Tamar vai fazer é se disfarçar para agir. Ou seja, quando a justiça falha, pessoas tomam caminhos perigosos. Quando a justiça falha, as pessoas começam a tomar caminhos perigosos. A justiça falhou porque Judá não cumpriu a sua palavra. E aí ela começa a tomar caminhos. E esses caminhos são perigosos. Ou seja, Tamar vai agir não de forma correta, mas ela vai buscar aquilo que era de direito dentro da cultura da época. Ou seja, ela vai buscar o que era de direito dentro da cultura da época. A cultura da época era quando o irmão mais novo ele casava-se. Quando o irmão mais velho falecia, ele casava-se com a sua cunhada. Então era a cultura da época. Ela vai buscar o que era de direito dentro da cultura da época. Aí o versículo 15 nos declara assim: e vendo-a Judá, a teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Judá pensa que era uma prostituta, ou seja, o pecado cega, o pecado traz uma cegueira. Ele não reconhece Tamar. O pecado cega. Vendo a Judá, a teve por uma prostituta. O pecado tira a visão, cega. Ele não reconhece Tamar. Ou seja, o afastamento de Deus distorce as percepções. O afastamento de Deus distorce as percepções.
Ele está afastado de Deus e começa a ter decepções, ou seja, começa a ter essas percepções contraditórias na sua vida. Versículo 16 nos diz: e dirigiu-se para ela no caminho, e dirigiu-se para ela no caminho, e disse: venha, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela lhe disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse: dá-me um penhor até que envies. Então nós vemos que ele vai se aproximar dela, a negociação. Judá vai fazer uma negociação pelo ato, ou seja, Judá se entrega ao desejo momentâneo. Judá vai se entregar ao desejo momentâneo, prometendo um pagamento futuro. Judá vai se entregar a um prazer momentâneo, prometendo um pagamento futuro. Dentro disso, o pecado sempre vai parecer simples no início, mas vai cobrar um preço alto depois. O pecado parece simples, ou cobra simples no início, mas depois vai cobrar pagamento muito forte, pesado depois, porque Judá promete um pagamento futuro, ou seja, parecia simples, mas vai cobrar de forma mais pesada depois. Versículo 18: então ele disse: que penhor é que te darei? Qual pagamento adiantado eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele me deu. E entrou a ela e ela concebeu dele. Ou seja, Judá estava tão cego pelo desejo momentâneo, isso porque já estava há um longo tempo afastado de Deus. Não havia mais percepção. Judá vai ceder. Ele carrega coisas que apontam algo pessoal na sua vida. Ele carrega algo muito precioso, tanto o selo, como o cordão e como o cajado. Ele tem o selo que era sua símbolo de identidade, posição e caráter. Ele tem um selo que aponta para a identidade, posição e caráter, autoridade, identidade dele. Ele tem o lenço, ele tem o cordão, o lenço que está ligado, o lenço que aponta para intimidade, ligação, comunhão, proximidade. Ele tem o seu cajado que aponta para a sua autoridade, mas não apenas para a sua autoridade. No cajado era desenhado a história familiar da família, estava tracejada, estava escrita, estava desenhada no cajado uma história. O que ela pede? Ela pede algo precioso, ela pede objetos que eram de assinatura que é de assinaturas pessoais. O que ela está pedindo é o seu selo, ela está pedindo a sua identidade, ela está pedindo a sua comunhão, a sua identidade. Muito mais, ela está pedindo a
sua autoridade, a sua história. Ou seja, o pecado sempre vai exigir algo valioso: identidade, caráter e autoridade. O pecado sempre vai exigir algo valioso, ou seja, o pecado vai exigir algo valioso: identidade, caráter e autoridade. É o que ele está trocando por um prazer momentâneo. Por um prazer momentâneo, ele está entregando a sua identidade, ele está entregando o seu caráter, ele está entregando a sua autoridade por algo que é passageiro, por algo que é momentâneo, por algo que vai ser algo que vai passar, mas as consequências irão ficar. Ele vai pedir isso, ela vai pedir isso dele. O que ela está pedindo? Identidade, caráter e autoridade. Tamar está pedindo de julgar a sua identidade, o seu caráter e a sua autoridade. Ele não vai questionar, ele não vai olhar para isso, ele não vai dar valor para isso, ele não vai questionar, ele não vai indagar, ele não vai fazer questão disso. Ele entrega a sua identidade, ele entrega o seu caráter e ele entrega a sua autoridade por um prazer momentâneo, à beira do caminho. Ou seja, à beira do caminho de Judá, abre mão da sua identidade, do seu caráter e da sua autoridade. Ou seja, ele perde discernimento por um momento e abre mão de coisas preciosas na sua vida. E aí, versículo 19 nos diz: e ela levantou-se e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu-se as vestes da sua viuvez. Versículo 20: e Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar penhor da mão da mulher, porém não a achou. Ou seja, ele tem decisões erradas na vida. Judá tem algumas decisões erradas, mas Deus não perde o controle da história. Mesmo que Judá tomou decisões erradas na vida, Deus não perde o controle da história. Versículo 21. Ou seja, mesmo que ele tenha algumas decisões erradas, mas Deus não perdeu o controle da história. Se no versículo 19 ela se levanta, ela tira o véu, ela torna a voltar com as suas vestes de viuvez. Ou seja, versículo 20, Judá tenta pagar para encontrar a mulher. Ele quer limpar a sua consciência. Versículo 21, versículo 20, o adulamita não acha. Versículo 21, e perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o a ela, para que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que eu tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Ou seja, o que Judá vai fazer é tentar limpar a sua consciência. Ele está mais preocupado com a aparência do que com o erro. Ou seja, ele quer limpar a sua consciência. Ele manda o homem ir fazer o pagamento, porque ele não está preocupado com o erro. Ele está mais preocupado com a aparência. Ou seja, com a aparência, porque ele tinha entregado a sua identidade, ele tinha entregado o seu caráter, ele tinha entregado a sua autoridade. Ele está preocupado com a sua aparência e não com o erro que havia cometido. Então,
O que ele queria resolver era a questão. Ele não queria tratar até então o seu coração. Ele queria tratar a questão, mas não o coração. Versículo 24 diz assim, versículo 24: E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tira-a para fora, para que seja queimada. Ou seja, Judá reage com impureza. Judá reage com impureza. Ele manda queimar. O que Judá faz é uma hipocrisia. Ele fez o mesmo, mas julgou com severidade. Judá fez o mesmo. Ele age com hipocrisia. Ele fez o mesmo. Ele age com hipocrisia. E ele manda julgar, ou ele julga com severidade. Quem não reconhece os seus pecados, julga os outros com crueldade. Quem não reconhece os seus pecados, julga os outros com crueldade. Judá é hipócrita porque ele errou, mas ele não aceita o erro do outro. O erro do outro tem que ser aniquilado, tem que ser queimado. Ele deixou de olhar para a sua vida, ele deixou de olhar para o seu coração, ele deixou de olhar para as suas atitudes. E o versículo 25 nos declara assim, versículo 25: E tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do varão de quem são estas coisas? Eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado? Ou seja, Tamar vai apresentar as provas. Tamar apresenta as provas: o selo, o cordão e o cajado. Ela não acusou diretamente Judá. Tamar não vai acusar diretamente Judá. Ela deixa as evidências falarem. Ou seja, ela não acusa diretamente. Ela deixa as evidências falarem. Do varão de quem são este selo, este cajado, e este cajado é dele que eu estou grávida. Ou seja, a verdade veio à tona. O pecado pode até durar por um tempo, mas ele não dura o tempo todo. Ou seja, o pecado dura um tempo, mas não dura o tempo todo. Ela vai apresentar as provas e vai deixar as evidências falarem. Ou seja, versículo 26. E conheceu-as Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto a não tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Esse nunca mais a conheceu é a ruptura. Ele não tornou mais a pecar, ele rompeu. Nunca mais a conheceu. Ou seja, ele aqui toma uma posição, ele aqui toma um posicionamento, aqui ele abandona o pecado, aqui ele deixa de fazer o que ele fazia, aqui ele se posiciona diante de Deus e nunca mais a conheceu. Ou seja, ele vai dizer: ela é mais justa do que eu. Aqui acontece um ponto de virada. Judá reconhece o seu erro. Judá reconhece o seu erro. O reconhecimento do pecado começa com restauração. Esse é um dos momentos mais importantes da vida de Judá. Esse é um dos momentos mais importantes da vida de Judá. Por quê? Porque aqui Judá começa a mudar. Judá começa a se posicionar. Judá começa a ter atitudes certas. Ou seja, aqui Judá se posiciona. Aqui é um ponto importante na vida de Judá. Ele reconhece e começa a mudar a sua vida. Versículo 28, 27 e 28 nos diz assim: E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Aconteceu dando à luz a um
pôs fora a mão, a primeira, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Ou seja, está grávida de gêmeos, algo inesperado nasce, algo inesperado vai nascer de uma situação caótica. Deus já está escrevendo um novo capítulo. Deus já está escrevendo um novo capítulo. Deus pode gerar vida onde havia vergonha. Ou seja, Deus começa a gerar vida onde havia vergonha. Agora é uma página nova, é um capítulo novo. E vai nos dizer, versículo 29, versículo 29, mas aconteceu que, tomando ela a reconhecer a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido sobre ti a ruptura, chamarás o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então nasce Pérez e Zerá. Pérez rompe primeiro, mesmo não sendo esperado. Pérez rompe primeiro, mesmo não sendo esperado. Ou seja, seu nome significa ruptura, aquele que rompe. Ou seja, Deus é especialista em fazer o improvável. Deus faz romper primeiro. Ou seja, Deus é especialista em fazer o improvável. Deus faz o improvável. Isso significa que Deus rompe. Deus rompe para que agora haja um novo tempo, uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma nova chance. O que eu quero dizer a você, receba a autoridade de Deus para dizer a você, é que nessa noite Deus está rompendo algo novo na sua vida. Deus está rompendo porque vai acontecer o improvável. Ou seja, mesmo que você não esteja esperando, Deus vai fazer acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu ministério. Deus vai romper, vai acontecer o improvável, haverá uma ruptura. Deus vai romper porque Ele vai começar a escrever uma nova página, um novo capítulo na sua vida, na sua casa. Porque o que Ele fez foi, aonde havia vergonha, agora haverá vida, aonde havia desprezo, agora haverá júbilo, aonde havia vestes de frustração, agora haveria vestes de louvor. Deus tem um novo tempo na sua casa, na sua família, na sua história. Nessa noite, Deus vai romper algo na sua vida, aquilo que era dor, aquilo que trazia mágoa, aquilo que trazia peso. Nessa noite, Deus está dizendo: eu estou rompendo para que novas coisas comecem a acontecer. A tristeza, a dor, a vergonha está sendo rompida nessa noite, porque Deus está trazendo algo novo. Ele rompe para que coisas novas comecem a acontecer na sua vida. Louvado seja o Senhor. Vai nascer Pérez, ele vai romper. Ou seja, o improvável vai acontecer. Deus rompe. Em meio à situação que era caótica, Deus vai fazer acontecer algo extraordinário. A palavra de Deus vai nos dizer que agora vai viver um novo tempo. Judá recebe de volta o seu selo, Judá recebe de volta o seu lenço, Judá recebe de volta o seu cajado. Ou seja, o que ele havia perdido agora foi restaurado. O que eu quero dizer a você é que Deus nessa noite, Ele está restituindo coisas que foram perdidas no caminho da sua vida. Deus está restituindo aquilo que é de direito seu. Ou seja, os homens não vão ficar com aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Nessa noite, Deus está trazendo de volta identidade, Deus está trazendo de volta o selo, o lenço e o cajado. Identidade, caráter e autoridade. Nessa noite, Deus está dizendo, Ele está trazendo de volta para a sua vida. Ou seja, ninguém vai tomar o que Deus te deu. O que é seu pertence a você. Não há homem, não há circunstâncias, não há demônios que vão tomar o que Deus estabeleceu na sua vida e para a sua
seja, Deus transforma tudo em um propósito eterno. Deus transformou tudo, toda aquela situação em um propósito eterno. Tanto a ida de José para o Egito, como a caminhada de Judá para a casa do Adulamita, para a casa do Adulamita, ou seja, tudo Deus transformou em um propósito eterno. Isso porque da linhagem de Pérez viria Davi. Da linhagem de Davi viria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Tamar vai gerar Pérez. Da linhagem de Pérez vai vir Davi. Da linhagem de Davi vai vir o Rei da Glória, aquele que reina, aquele que governa, aquele que domina, aquele que é absoluto, aquele que é santo, 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 santo ao Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Deus pega uma situação que aconteceu e transforma em propósitos eternos. Louvado seja o Senhor. Isso é extraordinário. Da linhagem de Tamar vem Pérez. Da linhagem de Pérez vem o rei Davi. Da linhagem de Davi vem o Messias. Desta mesma linhagem, tudo isso acontece. Ou seja, isso é extraordinário, porque o que era vergonha virou testemunho. O que era erro virou propósito. O que era pecado virou redenção. Ou seja, Deus, Ele começa a escrever a história de forma extraordinária. Ou seja, Ele escreve histórias redimidas. Tudo que vai acontecer, o que era vergonha virou testemunho. O que era erro virou propósito. O que era pecado virou redenção. Ele escreve histórias redimidas. Louvado seja o Senhor. Convido vocês a colocar de pé.